Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São João de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós estamos aqui na página 105 do livro do Padre Adolphe Tanqueray, A Divinização do Sofrimento. E aqui já falando dos nossos sofrimentos, né, depois de vermos a descrição dos sofrimentos de Jesus e de Maria, sua mãe. Item 1. A diversidade dos nossos sofrimentos. O sofrimento é, no fundo, a privação de um bem, real ou imaginário, que consideramos necessário ou ao menos útil à nossa felicidade, ou a imposição positiva de alguma pena. Para começar, lembremos de que o sofrimento não é um mal, mas, ao contrário, pode tornar-se, quando bem aceito, a fonte ou a ocasião de maiores bens. Essa frase eu acho que é a frase principal de toda a obra do Padre Adolphe Tanqueray, porque ela vai contrária, ela vai de encontro a toda a concepção moderna, revolucionária, né? Hedonista, do que é o sofrimento, né? Então, lembremos de que o sofrimento não é um mal. Não é um mal, mas ao contrário, pode tornar-se, quando bem aceito, a fonte ou ocasião de maiores bens. Isso foi sempre o pensamento católico, não é? Até uns 300 anos atrás. No fundo, não há senão um mal. O mal moral ou o pecado que ofende a infinita majestade de Deus. Então, o sofrimento não é um mal. E mesmo esse mal, uma vez que dele nos arrependemos, pode tornar-se ocasião de grandes bens. Quando Saulo perseguia os cristãos, e com isso também a sua cabeça, Cristo Jesus, isso era um pecado. Mas quando, convertido na estrada de Damasco, reconheceu com toda a humildade que era um grande pecador e reparou nobremente a sua falta ao aceitar com alegria e heroísmo todo tipo de perseguições, humilhações e torturas por amor a Jesus e a sua igreja, essa falta foi evidentemente a ocasião de atos de virtude altamente perfeitos para ele e para todos nós, né? Nós vamos na sequência ler a biografia de São Paulo, e nós vamos ver que São Paulo se não um dos grandes fundadores do Ocidente, da civilização católica ocidental, né? Então esse mal que ele cometia, pessoal, né, na perseguição dos cristãos, se transformou num bem universal, num bem para todos nós, per seculum seculorum, por todos os séculos, né? Todos nós nos beneficiamos disso hoje. São numerosos, certamente, os sofrimentos que nos provam durante a nossa vida. Eles não são iguais para todos.
E parece mesmo que aos justos cabe uma maior parte que aos demais. Pois Deus quer, sem dúvida, associá-los mais intensamente à paixão do seu Filho. Então, os justos sofrem, parece, mais que os pecadores. Então, por quê? Porque Deus quer, sem dúvida, associá-los mais intensamente à paixão do seu Filho, para permitir-lhes fazer um bem maior na terra e receber maior recompensa no céu. Sem ter a pretensão de classificar todas as provações, enumeremos as mais comuns para melhor considerar como as podemos santificar. Primeira parte aqui das provações, né? A privação dos bens naturais. Primeiro delas, a pobreza. Algumas pessoas nascem na pobreza e, apesar de trabalharem com afinco, nunca conseguem dela sair. Vivendo, eles e seus filhos, em constante dificuldade, suportam numerosas privações e se sentem humilhados em seu fracasso. Outros, tendo nascido na riqueza e dela tendo usufruído por certo tempo, veem-se privados dela por reveses de fortuna, e isso os aflige e humilha ainda mais. Foi para consolar esses pobres que Jesus quis nascer, viver e morrer na pobreza. Ele que poderia ter sido rico de todos os bens da terra. Por isso, ele pôde dizer: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Com isso, ele quis pregar a pobreza afetiva, ou o desapego das riquezas. Quanto à pobreza efetiva, podemos rezar a oração do sábio. Provérbios 30, versículos 8 e 9. Senhor, não me des nem riqueza, nem pobreza. Concede-me o pão necessário. Não seja eu saciado e te renegue, dizendo: quem é o Senhor? Não seja eu necessitado e roube e blasfeme o nome de meu Deus. A Timóteo e aos demais líderes apostólicos, Paulo recomenda contentar-se com o ter, o que comer e o que vestir. 1 Timóteo 6, 7, 8. Alguns santos, por inspiração da graça, foram mais longe e buscaram a indigência ou mesmo a pobreza abjeta. Que cada um pratique a pobreza segundo sua vocação e considere-se feliz em meio às privações e humilhações que tiver de suportar, por aproximar-se dos exemplos e dos ensinamentos do Mestre. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, uma importante distinção que o padre Tanqueray faz aqui é entre pobreza afetiva e pobreza efetiva, né? Deus, Nosso Senhor, fala da pobreza afetiva para todos nós, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa pobreza é a pobreza que nós devemos buscar, né?
tanto os ricos quanto os pobres efetivos, né? Porque tem muito pobre, pobre mesmo, não é? Que não pratica a pobreza afetiva. E é dessa que ele estava falando, né? E por outra, uma outra coisa que pode ser comentado aqui é que a ausência da pobreza efetiva, né? Uma pessoa que tem posses, tem dinheiro, é rico, por exemplo, ou bem de vida, como a gente fala, né? Ele tem a obrigação, né, de praticar a pobreza afetiva, não é? Essa é uma lei de Deus, né? A segunda aqui, privação dos bens naturais, né? A doença. A saúde é um bem ainda mais estimado por nós do que a riqueza. É com certeza um favor do céu que apreciamos sempre, mas sobretudo quando o perdemos. E às vezes está nos desígnios de Deus enviar-nos a doença. Esta, quando santamente vivida, oferece as mais preciosas vantagens do ponto de vista sobrenatural. Abre aspas, com frequência, em um dia de doença, suportada como se deve, avançaremos mais na virtude, saldaremos mais débitos para com a justiça divina, por nossos pecados passados, ajuntaremos mais tesouros, seremos mais agradáveis a Deus e lhe daremos maior glória do que em uma semana ou um mês de saúde. Ele está citando aqui uma obra de Saint-Just, Conhecimento e Amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. A doença é a pedra de toque que mostra o valor da virtude de uma alma. Se o doente a suporta sem queixa, sem inquietude, inteiramente resignado à vontade de Deus, é um sinal de que possui uma virtude bem fundamentada. Mas se ele se queixa daqueles que o cercam e dele cuidam, se perde a paciência, se murmura às vezes contra o próprio Deus, sua virtude está longe, longe de ser sólida. É necessário cuidar razoavelmente da saúde, pois ela nos permite cumprir melhor os nossos deveres de Estado para a glória de Deus. Mas como faz notar Santa Teresa, há pessoas que se preocupam demasiadamente com ela, como essas religiosas que deixam de ir ao coro um dia porque estão com dor de cabeça, outro dia porque ali se sentiram mal, e em dois ou três outros dias por medo de se sentirem mal. São comentários de Santa Teresa, século XVI. O que ela não comentaria de nós hoje, né? Ela mesma toma a esse respeito uma decisão heróica. Enferma como estou, vejo-me sempre amarrada, incapaz do menor bem, até o momento em que tomo a resolução de não me importar com o corpo, nem com a saúde. Vejo claramente que, apesar das enfermidades reais, em muitas circunstâncias eu cedia à tentação do espírito das trevas ou à minha própria covardia. O fato é que, desde que passei a me tratar com menos cuidados e menos delicadeza, sinto-me muito melhor. Palavras de Santa Teresa d'Ávila.
Essa foi, em geral, a conduta dos santos, e alguns chegaram mesmo a desejar a doença com mais ardor do que os mundanos empregam na busca da saúde. Santa Teresa do Menino Jesus tinha por princípio que é preciso ir até o fim das próprias forças antes de se queixar. Quantas vezes ela participou das matinas com vertigens ou violentas dores de cabeça. Se ainda posso andar, dizia ela, então devo cumprir meu dever. E graças a essa energia, ela praticava com simplicidade atos heróicos. Assim, sentindo frio durante a noite, ao ponto de não conseguir dormir, deixou de solicitar um alívio que lhe teria sido concedido por considerar que se está no Carmelo para preparar-se para a morte. Apressemo-nos em acrescentar que essa atitude heróica não se justifica senão por uma graça especial, e que a regra geral é cuidar prudentemente da própria saúde. Essa é a regra traçada por São Francisco de Sales. Abre aspas. Quando algum mal vos acometer, combatei-o com os remédios possíveis e segundo Deus, pois não o fazer seria tentar a divina majestade. Mas tendo feito isso, esperai com inteira resignação pelo efeito que Deus permitir. Se ele quiser que os remédios vençam o mal, vós lhe agradecereis com humildade. Mas se lhe aprouver que o mal suplante os remédios, bendizei-o com paciência. E mais adiante ele acrescenta, abre aspas, quando estiverdes doente, oferecei todas as vossas dores, incômodos e fraquezas a nosso Senhor, suplicando-lhe que os una aos tormentos que ele suportou por vós. Obedecei aos médicos, tomai os remédios e segui a dieta prescrita por amor a Deus, lembrando-vos do fel que ele tomou por amor a nós. Desejai a cura para prestar-lhe serviço, mas não recuseis a doença em obediência a ele, e disponde-vos a morrer, se ele assim o quiser, para louvá-lo e desfrutar dele. Fecha aspas. Conselhos de São Francisco de Sales, né? Isso tudo está coberto, né, pela primeira frase que eu li aqui, que é o seguinte, é importante, que é o seguinte: é certamente necessário cuidar razoavelmente da saúde. A amplitude do razoavelmente tem um limite, não é? Se você fizer do cuidado da saúde o centro de sua vida, já ultrapassou esse limite há muito tempo, né? Que é o que hoje acontece, né? Enfim, a doença para nós é o bem, é o mal maior, né? Nós estamos tendo uma prova disso, é cruel até, né? Uma prova de que nós estamos escolhendo, né, uma pretensa saúde a todos os valores da nossa vida, né? Com essa crise que nós estamos vivendo, essa tal crise sanitária, né, que nós estamos vivendo no mundo. Então, para nós, para as populações todas, a saúde do nosso corpo está sendo mais importante do que qualquer outro valor moral, social, né, que nós possamos preservar, né? Então aqui é o cume, né,
de uma sociedade que preserva a saúde acima de todas as outras coisas, né? E por isso uma das coisas, né, que Deus nos está fazendo é nos punindo por isso, por essa visão. Ou seja, essa visão atrapalhada, deformada que nós temos da saúde e da doença, né? Deus está usando para nos mostrar o quão loucos nós estamos, o quão desesperados nós estamos. E não adianta reclamarmos de nossas autoridades, porque não nos enganemos, né? O que a tal crise sanitária mundial está nos mostrando, né, é que a grande maioria da população está apoiando essas autoridades malucas que têm poder sobre nós, né? E lembre-se, né? Nunca é demais lembrar, né? O poder que eles têm sobre nós é um poder que Deus permite que eles tenham, né? Em certos casos, a maior provação está nas circunstâncias relacionadas à doença. A duração prolongada do mal, a impotência a que ele nos reduz, a dependência a qual nos força, o incômodo que resulta da solidão, a impossibilidade de cumprir os deveres de Estado. Para um padre, por exemplo, dar andamento às obras apostólicas. Para um religioso, observar a regra. Para a mãe de família, ocupar-se de seus filhos. Todas essas situações são angustiantes e penosas à natureza. Ainda assim, depois de nos ter servido de todos os meios que a prudência nos sugere para recuperar a saúde, é preciso repetir com os santos: meu Deus, eu aceito todas essas circunstâncias, tudo o que quiserdes, quando quiserdes e da maneira como quiserdes. Dai-me somente a força para suportar tudo o que mandais, e mandai o que quiserdes. A vós recomendo todas as pessoas e as obras das quais já não me posso ocupar. Estendido sobre a cruz em união com Jesus, ofereço minhas enfermidades por todos aqueles que estavam aos meus cuidados, convencido de que o apostolado do sofrimento é de todos o mais fecundo. Então essa é uma oração, né, para os enfermos, né? Então, terceira privação dos bens naturais, né? A morte. Pela mesma razão, é preciso resignar-se a deixar este mundo quando Deus o quiser. Podemos, nesse caso, repetir a oração de São Martinho. Meu Deus, se quiserdes que eu permaneça ainda algum tempo na terra, não recuso o trabalho. Non recuso laborem. Mas tenho consciência de ser um servidor inútil e de que encontrareis outros mais dóceis do que eu e mais aptos a fazer o bem. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ou Fiat da Virgem Santíssima, né?
Sem dúvida, a morte inspira sempre um certo receio. Receamos o julgamento de Deus, o purgatório, a incerteza sobre a sorte que nos está reservada. Mas, como já dissemos, Jesus mereceu por nós a graça de uma boa morte. Entreguemos nossa alma em suas mãos. Ele, mais do que nós, deseja a nossa salvação e sua infinita misericórdia completará nossa purificação para que possamos ouvir essas doces palavras. Abre aspas. Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te constituirei sobre muito. Entra na alegria do teu Senhor. Mateus 25, 21. Ou como diz São Paulo, pois nossas tribulações momentâneas são leves, em comparação com o peso eterno de glória que elas nos preparam, para além de toda a medida. Essa frase é uma das mais consoladoras da Bíblia, para mim, pessoalmente, né? Essa frase de São Paulo, para mim, é uma das mais consoladoras que existe em todo o Novo Testamento e no Velho Testamento também, né? Comparar as tribulações momentâneas, né? A leveza das tribulações momentâneas, o peso da glória eterna, né? Então, a quarta é privação, né, de um bem natural, né? E olha que coisa interessante aqui, né? Que, enfim, tem tantas coisas que você não percebe, né? Que a doutrina católica abarca, né? A perda da reputação. Que para muitas pessoas é uma morte, né? É uma morte. É uma perda de rumo na vida, né? Às vezes, estimamos nossa reputação ainda mais do que a saúde e os bens temporais. É certamente um dever zelar por ela, nada fazendo que a possa destruir ou diminuir. A estima dos outros é um bem que nos é útil, não somente por nós mesmos, mas para exercer uma legítima influência em nosso meio. Entretanto, Deus permite, em certos casos, que sem nenhuma culpa de nossa parte, percamos essa reputação. Nosso Senhor quis passar por essa prova. Terá havido jamais, diz São Francisco de Sales, uma reputação mais dilacerada que a de Jesus Cristo? Com quantas injúrias ele foi atacado? De quantas calúnias foi vítima? E, no entanto, o Pai lhe deu um nome acima de todo nome, e o exaltou, tanto mais quanto mais o rebaixaram. E os apóstolos não saíam felizes das assembleias, onde havia recebido afrontas por causa do nome de Jesus? A razão disso é que a humildade é uma das mais excelentes virtudes e o fundamento de nosso edifício espiritual, sobretudo quando a praticamos por amor a Deus. Eis porque os santos consentiram em perder sua reputação e, quando se viam caluniados, respondiam como São Francisco de Sales: é só isso que dizem? Realmente eles não sabem tudo. Estão me adulando, me poupando.
Bem vejo que me consideram melhor do que sou. Deus seja bendito. Sempre precisamos nos corrigir. Se não mereço reprovação nisto, mereço-a em muitas outras coisas. É por misericórdia de Deus que estou sendo corrigido com tanta benignidade. Quando isso é o que respondia São Francisco de Sales, né? Quando eles o caluniavam. No entanto, o santo acrescenta, abre aspas, abro exceção para certos crimes, tão atrozes e infames, que ninguém deve aceitar esse tipo de calúnias. Quando puder, com justiça, defender-se. E também para certas pessoas, de cuja boa reputação depende a edificação de muitos. Nesse caso, é preciso proceder com tranquilidade à reparação da injustiça feita. Tal foi a conduta do santo. Ele queria que a dignidade episcopal fosse respeitada em sua pessoa e justificou-se de certas calúnias que poderiam comprometer o seu ministério. Mas fora isso, nunca preocupava desculpar-se ou justificar-se. São Francisco de Sales era muito sensível quando as pessoas o atacavam na sua dignidade episcopal. Né? Ele era bispo da igreja, sucessor dos apóstolos. Né? Nisso, ele não aceitava calúnia, não. Enquanto bispo, ele não aceitava calúnia. Enquanto pessoa, né? Enquanto padre, aí ele simplesmente não ligava. E aceitava com tranquilidade, né? Mas há daquele que o atacasse como bispo, né? Aí ele se defendia. E se defendia com tranquilidade, né? Embora ele fosse de um temperamento absolutamente explosivo. São Francisco de Sales, ele era colérico, né? Só que ele se controlava tanto, né? Ele tinha o caráter dele tão sob controle, né? Que ele sempre é considerado um dos santos mais mansos, né? Um exemplo de mansidão, né? Então, para melhor o conseguir, falando do São Francisco de Sales, né? Ele suportava todas as humilhações ou afrontas por amor a Jesus, e a ele confiava a proteção de sua reputação. Abre aspas. Tenhamos sempre os olhos em Jesus crucificado, disse ele. Trabalhemos em seu serviço com confiança e simplicidade, mas com sabedoria e discrição. Ele será o protetor da nossa reputação, e se permitir que ela nos seja roubada, será para nos dar outra melhor, ou para que cresçamos na santa humildade, da qual uma única gota vale mais do que toneladas de honra. Isso tudo ele fala na introdução à vida devota, né? Então, é isso sobre a perda da reputação. Né? As perseguições. Esse mesmo amor que nos faz suportar as perseguições, não somente aquelas que vêm dos maus, mas também as que vêm das pessoas de bem, dos amigos, dos parentes, dos confrades, e que são certamente as mais dolorosas. Abre aspas. Todos os santos, escreveu o santo Afonso de Ligório, passaram pela perseguição neste mundo. Vede São Basílio, acusado de heresia
perante o Papa São Dámaso. São Cirilo, condenado como herético por um concílio de 40 bispos, e em seguida vergonhosamente deposto. Santo Atanásio, perseguido sob acusação de feitiçaria. E São João Crisóstomo, de maus costumes. O próprio Santo Afonso é um exemplo marcante dessas injustas perseguições heroicamente suportadas. Condenado a partir de falsas acusações e rejeitado pela congregação que havia fundado, não se queixou, mas submeteu-se humildemente. Abre aspas. Há 6 meses faço essa oração. Senhor, o que tu queres, eu também quero. Fecha aspas. E aceitou viver como proscrito até a morte. Não somente ele perdoou a seu perseguidor, que o havia sucedido como superior da congregação, mas não cessou de rezar por ele. Aqui, a referência a esse fato é de uma obra do padre Bert sobre Santo Afonso. Padre Bert, aproveitando aqui, né, que escreveu 2 livros extraordinários, né? Que é um relato contínuo tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Do Antigo Testamento chama Relatos Bíblicos e do Novo Testamento chama Jesus Cristo, Paixão, Morte e Triunfo, se não me engano. 2 livros que eu recomendo muitíssimo. Não são livros baratos, porque é de uma editora portuguesa. E eu estou falando isso tudo aqui de cabeça porque outro dia eu indiquei esses 2 livros para uma pessoa, por isso eu estou lembrando aqui. Ele é vendido pela editora Petrus. Procurem aí. E se vocês não tiverem o livro, eu recomendo que comprem. É um excelente livro para se ler em família, para se ler para as crianças, né? Me lembrou aqui porque então o padre Adolfo Tanqueray faz uma referência a uma biografia que ele escreveu do Santo Afonso que eu não conheço. Outros santos se comportaram da mesma forma. Então veja bem, Santo Afonso Maria de Ligório morreu proscrito da ordem que ele fundou pelo superior da ordem que o sucedeu. Tá certo? Outros santos se comportaram da mesma forma. Entre eles, São João da Cruz, que sob a inspiração e com o apoio de Santa Teresa, havia fundado os Carmelitas Descalços. Aprisionado pelos confrades que não queriam a reforma em um estreito cubículo, onde recebia apenas o alimento suficiente para não morrer de fome, cruelmente flagelado até o sangue e coberto de feridas agravadas pelo grosseiro burel que vestia, privado de luz em sua cela e obrigado a aproximar-se de uma pequena clarabóia para rezar seu breviário e para escrever, compôs nesse cárcere o admirável cântico espiritual, que contém o resumo de toda a sua doutrina e proclama amorosamente as infinitas misericórdias de Deus. Aqui ele faz também uma referência
a uma biografia escrita pelo Frei Bruno de São João da Cruz. Tá certo? Lembremos, entretanto, que se os santos buscaram as humilhações sem preocupar-se com sua reputação, a regra geral que devemos guardar, excetuando o caso de uma graça especial, é aquela que nos deu São Francisco de Sales, acima citado. Aqui tá, a Giovana colocou aí os dois livros que eu disse do Padre Bert, tá? Os dois livros é que eu recomendo que se tenha e que se leia, né? Tá? Não são baratos esses livros, tá? Se não me engano, eles estão mais ou menos na faixa de R$100 cada um, tá? Enfim, mas são livros excelentes. Sexta privação de bem natural, né? Que nós todos podemos sofrer, né? Ou sofremos, né? A inferioridade em relação aos dons naturais. Isso aqui é muito interessante. Entre as humilhações que enfrentamos, algumas decorrem da comparação de nossos dons naturais com os das outras pessoas. Muitos se entristecem por ter menos beleza, força ou aptidões que os outros, menos memória, inteligência, espírito ou discernimento, menos facilidade de trabalho, menos espírito organizador, e são tentados a invejar aqueles que são mais bem dotados que eles. Olha que coisa interessante. Ele cita, né? Beleza, força ou aptidões, memória, inteligência, espírito ou discernimento, facilidade de trabalho, espírito organizador, que são bens naturais, né? Que muitos de nós nos falta, né? E a alguns faltam todos, né? Tá certo? Isso não é nada razoável. Se tivéssemos recebido maiores dons naturais, sobretudo aqueles que atraem atenção, como a beleza, a inteligência ou a eloquência, será que saberíamos fazer bom uso deles? Quantos devem a sua perda a esses dons brilhantes, que seduzem os corações e expõem a tantas tentações? Também aqui é preciso saber contentar-se com aquilo que se tem e disso fazer bom uso. As pessoas, né, que reclamam por causa do que elas consideram suas inteligências limitadas, tá certo? Tem que pensar se elas tivessem de fato uma inteligência brilhante, elas
fariam bom uso dela, né? Aqui ele fala da beleza, eu digo da inteligência, né? Porque cada um dos bens que Deus nos dá em excesso, a cada um desses bens está relacionado uma responsabilidade impressionante, né? Certo? Aqui tem uma frase que nós devemos guardar sempre, né? Deus não é igualitário. Não é igualitário. Tá certo? Para que haja entre os homens, como entre as outras criaturas, a harmonia e a beleza que resultam da unidade na diversidade, ele dá a uns 10 talentos, a outros 5 e a outros 2 ou um só. Mas manda que cada um utilize bem aquilo que recebeu. Ele nos recompensa não segundo os dons naturais ou sobrenaturais que nos couberam, mas segundo o bom uso que fazemos deles. Pois, abre aspas, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Redet unicoque, segundo opera eius. Mateus 16, 27, Romanos 2, 6. Não digamos que se tivéssemos recebido mais talentos, faríamos maior bem, pois não o podemos saber. Abre aspas, crede-me, dizia São Francisco de Sales, Deus é um ótimo operário. Com pobres ferramentas, sabe fazer excelentes obras. Ele escolhe geralmente o que é fraco para confundir o que é forte, a ignorância para confundir a ciência e o que nada é para destruir o que parece ser alguma coisa. Fecha aspas. É a mesma observação que São Paulo já tinha feito, a fim de melhor ressaltar a onipotência de Deus, que com os instrumentos mais fracos e às vezes os mais vis, sabe operar maravilhas. 1 Coríntios 1, 28. O importante é que esses instrumentos tenham consciência de sua incapacidade e acreditem a Deus toda a glória que lhe cabe, ao invés de atribuir-se a si mesmos a glória do sucesso. Muitas vezes, as humildes preces de uma pobre velhinha ou de um simples frade são mais eficazes para converter ou santificar as almas do que toda a eloquência de um grande pregador. Que ninguém jamais esqueça que o que toca as almas é a graça interior dada por Deus e que a pregação ou as obras não são senão instrumentos de que o Divino Espírito se serve para agir sobre os corações. Então, nessa parte aqui, sobre a inferioridade em relação aos dons naturais, eu não conheço ninguém, nunca conheci ninguém que não tivesse a consciência de alguma limitação de dom natural, né? Uns acham que são feios demais, né? Outros que são burros demais, outros que são ignorantes demais, enfim. Não conheço ninguém que esteja, digamos assim, satisfeito com os dons que Deus deu para ele. E sempre de uma forma murmurante, né? Murmurante, quer dizer, a gente reclamando de Deus, né? O que ele nos deu, né? Ou o que ele nos deixou de dar, né? No sentido da falta, né? Então,
eu tive uma graça especial desde muito cedo. Cedo na minha fase, digamos, adulta, né? De conviver com gente muito mais inteligente que eu, né? Embora eu não me considere burro, mas assim, eu vi gente com uma inteligência tão maior do que a minha, com uma vivacidade de aprendizado tão extraordinariamente maior do que a minha, que assim, isso foi uma graça muito grande para que eu percebesse o seguinte: embora essas pessoas fizessem, em termos da inteligência e da compreensão das coisas mais complicadas, né, que eu não conseguiria alcançar com a velocidade que elas alcançassem, né? Eu nunca, por graça de Deus, eu nunca me senti assim esmagado por essas sumidades com as quais eu convivi, né? Porque, enfim, eu notava que eu tinha uma certa condição de entender o que essas pessoas entendiam, com muito mais esforço, obviamente. Mas assim, isso foi uma graça porque, assim, primeiro para mostrar que a minha inteligência não era nada demais, né? E segundo que graças a Deus que existia gente muito mais inteligente que eu, né? Porque eu vivi num sistema acadêmico, né? Toda a minha vida, né? Eu vivi dentro da universidade. Essa questão da inteligência, da produtividade, tem muito valor na academia, né? E eu demorei muito tempo a encontrar um lugar para mim na academia que fosse proporcional à minha inteligência e à minha capacidade, né? Mas muita gente não tem essa graça, né? E se acha sempre deslocado em relação a isso, né? Então essa parte das questões dos dons naturais, né, é muito interessante e essa é a parte mais difícil da gente. Eu estou dizendo por mim, né? É a parte mais difícil de eu próprio aceitar as minhas limitações nesse caso, né? Porque eu vivi na academia, né, a minha vida inteira, né? E a academia tem, enfim, dependência muito grande dessa parte. Não da beleza, né? E se eu dependesse da minha beleza, realmente aí eu seria um fracasso completo e absoluto, né? Mas enfim, eu vou terminar aqui na página 114, no item 7, ainda falando dos dons naturais, né? Porque isso aqui é um compêndio completo, né? Das coisas naturais que podem nos faltar, né? E que faltam muitas vezes, né? Então eu estou aqui na página 114, no item 7, inferioridade nas funções. Pergunto se vocês têm aí alguma observação a fazer. Professor, Sim? eu fico pensando o seguinte, que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo mesmo a nossa capacidade física. E que o ideal é que ela fosse compensada, essa perda, com sabedoria. Mas não é o que a gente está vendo hoje, né? Essa busca da saúde a qualquer preço, da eterna juventude, fez com que as pessoas deixassem de lado tanto a parte intelectual quanto espiritual, principalmente, né? Então, eu vejo assim, quando a gente precisa, já aconteceu isso comigo, de precisar de um conselho, de uma pessoa mais velha, mais sábia, mais experiente, a gente não encontra.
Então a gente já sofre com a deficiência de não haverem, na verdade, bons diretores espirituais. E também não encontramos pessoas sábias para nos ajudarem. Não, essa é a realidade que a gente vive, né? Assim, e curiosamente, Ana Paula, com essa degradação tremenda da nossa civilização e da nossa igreja, o que acontece hoje é os velhos de hoje, né? Os velhos de hoje são aqueles revolucionários dos anos 60. São os pervertidos da Revolução Cultural. Então, assim, os conselhos são terríveis. Se a gente for procurar nas nossos velhinhos, nas nossas velhinhas, essas pessoas, com raríssimas exceções, obviamente, né, são as velhinhas tatuadas, as velhinhas cheias de operação plástica, as velhinhas que vão todo dia na academia, né? Eu já encontrei tanta figura estranha, né? Nas tais academias, né, de ginástica. Pessoas mais velhas até que eu, né? Tatuadas do fio de cabelo da cabeça até o dedão do pé. É uma tatuagem só no corpo inteiro. Velhos. Né? E as ideias, quando você conversa com essas pessoas, aí você fica apavorado. Né? Por quê? São esses revolucionários, essas pessoas que mesmo no meio religioso, né, praticam um ateísmo prático. E quanto mais envelhecem, mais se desesperam. Porque, enfim, está no final da vida e viveu uma vida inútil, né? Acreditando em quimeras, né? E agora, a única coisa que elas têm para se apegarem é essa coisa, né? Da saúde eterna, e por isso que a nossa civilização está de joelhos, não é? Em relação a uma pretensa epidemia, né? Porque o miserável do vírus ataca justamente o maior valor que a pessoa tem, que é a saúde. Então, se ele ataca o maior valor que a pessoa tem, ela vai fazer tudo para evitar esse ataque. Se falar com ela que ela tem que ficar 12 horas por dia de cabeça para baixo, de pendurada num varal, ela vai fazer. Porque assim, é a única coisa que sobrou para ela na vida. E por isso tantos desesperos, tantas coisas. Eu acho que Deus, ele não podia demonstrar para a gente mais claramente a nossa situação do que com o que ele nos reservou agora com essa epidemia. Né? Assim, é uma coisa assim, extraordinária como Deus está nos mostrando o quão vazia se tornou a nossa vida. Né? Então, com relação à geração anterior, né, que por sermos católicos, né, nós sempre temos um respeito pelos mais velhos, né? Assim, é uma coisa assim trágica hoje em dia os mais velhos, né? Então, as pessoas mais novas, elas têm que recorrer não à geração anterior a ela, mas a outra geração, que provavelmente já está na cova, mas através de leituras, né? Obviamente. Né? Por exemplo, se você quiser recorrer a alguma tradição literária, por exemplo, você tem que pular uma geração. Você tem que voltar para a geração anterior. Né? Para os velhos da década de 70,
60 e 70. Porque os velhos hoje eram os jovens daquela época, né? A Camila travou aí, gente? A Camila tava... Não. Ah, tá. Aqui tá normal. Ah, tá. Então, Não, então tá bom. tem uma câmera ligada aí que eu tava imaginando com isso. Como é que é? Tem uma câmera ligada aí que tá partindo a imagem no meio. Pois é, eu não sei como que eu desligo isso aqui. É do Felipe, mas assim... Não sei como é que eu desligo isso aqui, não. Mas então, a Ana Paula, eu compartilho com você toda essa surpresa, sabe? Assim, para onde a gente olha. A Cristina comenta muito comigo e eu com ela, né? Essa sensação dela também com essa geração, né? A Cristina que está aí presente, assim, é uma coisa surpreendente, né? Porque a visão já do velho hoje já é uma visão, enfim, a gente já fica com muita pena, né, dos velhinhos de hoje. Agora, quando eles abrem a boca, aí é que você fica com mais pena ainda, né? Porque não sai nada da boca deles, né? Só sai desespero, né? Porque o desespero não sai na forma desesperada, não. Sai exatamente na forma de um vazio, né? Essa geração revolucionária que envelheceu, ela não sai nada da boca dela, né? Só sai um desespero que a gente pode intuir, né? Dentro da alma delas, né? São almas desesperadas, né? Então... Uma coisa muito... Carpe diem. É o Carpe Diem, exatamente. Carpe Diem. Elas só sabem isso, né? É o Carpe Diem pagão, né? Porque existe um Carpe Diem cristão, né? Digamos assim. Carpe Diem é colher o dia, né? Colher o dia. O Carpe Diem cristão é o seguinte: você tem que viver um dia de cada vez na sua vida. Porque cada dia você pode se beneficiar para a sua salvação. Agora, o Carpe Diem pagão é o seguinte: olha, vamos aproveitar hoje, entendeu? Porque assim a gente não sabe o que vai acontecer, né? Faça tudo o que pode. Eu tenho aqui um texto que eu escrevi. Eu não sei se eu vou achar esse texto mas eu vou tentar aqui achar, sabe? Esse texto deixa eu fazer uma coisa aqui. Uma vez, quando eu estava traduzindo o Hereges, eu escrevi um texto baseado num capítulo do livro do Hereges, que, enfim, eu coloco tudo que eu já pensei sobre... Eu estou falando como se eu fosse algum pensador, gente, vocês me desculpem. Mas eu coloco nesse texto tudo que eu já considerei sobre o tal do Carpe Diem, num comentário sobre o Rubaiyat, que é um livro que faz muito sucesso, ou que fez muito sucesso no século XIX, que é exatamente a referência do Chesterton, quando ele escreve o capítulo do Hereges, e que é um livro que influenciou toda uma geração, ou influencia até hoje gerações, né? E eu tive a sorte de ter uma versão do livro, do Rubaiyat, muito boa, que é uma versão traduzida por Manuel Bandeira. Imagina vocês, hein?
Eu não sei nem se essa versão está ainda em edição. Mas assim, é um retrato disso tudo que a gente está falando aqui em relação aos velhinhos modernos, tá certo? Então, depois se vocês acharem que vale a pena, dê uma lida aí nesse texto, porque eu resgato muita coisa que o Chesterton fala, mas eu faço, digamos assim, um comentário livre sobre o livro do Omar Khayyam, do Rubaiyat, né? Que é um poema, né? Que é um poema pagão do século, sei lá, acho que é 11. Não sei se é exatamente 11, não. Mas assim, é lamentável, né? A gente ver essa geração antiga tão desesperada, né? A gente tem que rezar, né? Porque sempre há tempo, enquanto se vive, de se converter à verdadeira religião, né? E o senhor, esse passar com o sofrimento, é impressionante. Tá falhando um pouquinho, Juliana. Fala talvez mais próximo. Estou bem pertinho, tá bom? Aí, agora melhorou. Ok. O que mais me angustia perceber nessas coisas todas, dentro do contexto que o senhor leu hoje, é o quanto assim, a aversão ao sofrimento. E não é sofrimento, não. Porque quando a pessoa tem um sofrimento grande, ela pega ele com unhas e dentes e segue. Agora é coisa pequena e as pessoas fazem algo gigantesco. É impressionante como é que a tolerância ao desconforto, eu nem diria sofrimento, mas ao desconforto é desproporcional. É impressionante. E para isso, o que o padre Adolfo Tanqueray faz, né? Nas primeiras fases, quando ele vai falar dos nossos sofrimentos, ele diz assim: para começar, lembremos de que o sofrimento não é um mal. Essa frase eu acho que resume. Porque assim, e você falou outra coisa muito importante aí, que é o seguinte: os grandes sofrimentos a gente suporta com certa dignidade. Muitos de nós têm mais facilidade de suportar os grandes sofrimentos do que os pequenos. Por quê? Porque os grandes sofrimentos, eles nos dão alguma dignidade. As pessoas se compadecem de nós. Assim, poxa, o cara tá doente, o cara tá, sei lá, enfim, tá entrevado na cama. Aí as pessoas se compadecem, né? O problema do pequeno sofrimento é que ele é mais ou menos solitário, ninguém vê. São as pequenas limitações do dia a dia, são as pequenas provações do dia a dia. Essas não causam nenhum compadecimento das pessoas. E porque você sofre sozinho, o seu sofrimento é só entre você e Deus, é que esses são os mais duros, porque assim, não tem ninguém para falar, poxa, coitadinho de você. Né? Então, mesmo você vê a nossa miséria, né? Do pecador, né? É que a gente quer sofrer, mas a gente quer ganhar alguma coisa do sofrimento, ganhar certo respeito, ganhar certa admiração. É dizer assim, poxa, como esse cara tá sofrendo, né? Quer sofrer com plateia. Isso! Com assembleia. Né? Quer sofrer com assembleia. Assim, batendo palma, né? E isso é a nossa miséria. Isso, assim, eu posso dizer por mim, né? Isso é uma constante na minha vida, né? Assim, como eu gostaria de sofrer com plateia, meu Deus, né? E como é difícil a gente sofrer calado e não demonstrar que a gente está sofrendo, né? Numa boa, né? Então isso é claríssimo, isso atinge todo mundo, né? Ô Camila, pois é, nós temos que contratar uma internet melhor para você aí, viu, Camila? Nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui uma vaquinha. Mas não preocupe, nós estamos também terminando. Bom dia para você. Então, gente, mais alguma
observação. Então, Deus lhes pague. Das velhinhas tatuadas, né? Hein? Vamos nos compadecer das velhinhas tatuadas. Sim. Nossa, não tem nada que me dá mais depressão do que ver isso, não. Sinceramente. Não, é tragicômico. É uma coisa assim. Eu sinto. Nossa Senhora. E os velhinhos que se tatuam atualmente, assim, e colocam as fotografias em Facebook, Instagram. Minha primeira tatuagem. Velhinho de 70 anos, né? 75 anos. Como se fosse uma coisa. Não, pelo amor de Deus. Meu Deus. Vergonha, Hein? peraí. Opa. Vergonha alheia. Ah, o Felipe acordou, ó. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo, agora ele acordou. Mas o celular dele acordou agora também, né? Gente, então aqui, olha, Deus lhes pague a paciência. E nós estamos só para o Felipe que acordou aí. Nós estamos na página 114, tá certo? No sétimo item do capítulo. E amanhã nós, se Deus quiser, nós retornaríamos à nossa leitura. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São João de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.